Aqui no CSS, como que funciona, tá? Eu coloquei um comentário para vocês verem. Comentário é barra, asterisco, asterisco, barra, para abrir, para fechar, tá? E o exemplo. Ó, body, a gente puxou a tag direto. Então, só escrever a tag, fez a chave e aí abre o parâmetro, tá? Inclusive, no exercício lá, na atividade, eu estou pedindo lá para vocês fazerem o formulário com 10 parâmetros no mínimo. 10 parâmetros é essa linha 3 aí, ó. Toda essa cor azul aí, se estiver no padrão. Beleza? Vamos fazer alguns aqui para a gente testar, tá? Professor, não sei quais parâmetros existem. Vá lá no material que eu coloquei, tem lá a lista inteira, depois eu vou comentar de documentação, é isso aí. Fala com o ChatGPT, pode ser, vocês se vira para pegar os parâmetros. E vocês podem ir muito na lógica também, obviamente, tá? Então, eu quero mudar o tamanho da fonte, você já sabe que é um size. Eu quero mudar a cor, é cor. Então, é bem lógico, sim. Beleza? Vamos fazer o teste. Por exemplo, a gente tem hierarquia e a gente tem a letra B, né? Lá no formulário. Lembrando que eu estou linkando com o formulário, tá, pessoal? A gente lá no formulário, lá no HTML, a gente tem a hierarquia, que é os H, certo? Eu coloquei lá um H2, certo? Lá no formulário. E, por exemplo, a gente tem vários P's. Então, vamos supor que eu queira pegar essa tag lá, vamos trabalhar na tag P. Então, eu venho aqui no CSS e vou fazendo embaixo, né? Para aplicar. Então, é só escrever P, pegar a chave e dar um Enter para abrir ela. Lembrando que pode ser tudo na mesma linha. Eu faço essa estrutura porque eu acho ela mais interessante para você conseguir ver a tag, se está abrindo e fechando. O fechamento fica só ele isolado na linha, para eu saber que fechou aquela estrutura. Só mexe nela, Cada pessoa, cada profissional vai pensar de uma forma. Eu gosto de pensar dessa estrutura aqui, tá? Inclusive em todas as linguagens de programação. Tem professor que gosta de dar um tab, e aí vocês vão perceber aí. Quando chegar no JavaScript, vocês vão... Eu tenho um comportamento lá que às vezes pode ser diferente do professor de lógica, por exemplo, né? Mas estrutura é estrutura. Isso aqui é só para manter o código limpo. Aqui vamos fazer o seguinte. O que é o P? É todo o parágrafo que a gente tem no texto lá, tá? Então vamos mudar 4 parâmetros aqui para vocês terem ciência dessas mudanças de alguns outros parâmetros, tá? Primeiro é a cor, tá? É só escrever color. Beleza, ele vai dar uma cor. Vamos já colocar uma cor aí. Vou colocar uma cor que é, por exemplo, verde. E aqui a gente entra nas possibilidades, tá? Eu posso mudar a cor de 3 formas, tá? Eu posso colocar o nome da cor, é em inglês, obviamente, né? Então eu coloco o nome da cor. Eu posso também colocar, escrevendo a palavra RGB. Só que se eu fizer um outro caminho, ele vai também, que é mais interessante. Por exemplo, eu quero um verde, que ele é mais claro um pouco. Então é só passar o mouse lá, vem aqui, ó. Aí ele já troca para essa RGB. Eu vou dar um exemplo como se estivesse mudando um pouco para o verde mais claro. Aí solta o mouse aqui, aí quando você for lá, ó, ele já altera para o RGB. E aí o RGB são parâmetros numéricos de 0 a 255 de cada cor. Então R é de vermelho, de 0 a 255, o G é de verde, de 0 a 255, e o B é de azul, de 0 a 255. E aí tem uma certa limitação, e aí tem cores que têm nome por causa de patente. Aí depois vai ter uma aula que eu vou falar mais sobre essa coisa de cor aí. Lembra que eu falei 3 formas, né? Então é o nome, o RGB, e tem uma outra forma também. Vou fazer de novo aqui, ó, para mostrar essa outra forma. Aqui colo. Aí tá vendo que do lado das cores tem um código, isso chama valor da cor hexadecimal. Então é composto por um jogo tabela, que é o símbolo do CSS, o símbolo principal. Então a cor ela é provinda do CSS, né? E aí 6 caracteres que pode ser entre números e letras. E letras pode ser do A até o G, e
os números podem ser de 0 a 9, né? Então vai ser nessa ordem aí. Aí no valor hexadecimal ele aumenta as possibilidades do RGB. É porque existe, na teoria das cores, a gente tem cores primárias, cores secundárias e cores terciárias. Então é um universo esse negócio de cor. Então muitas das vezes a gente vai tem que usar aquele valor hexadecimal. A gente vai chegar no momento que fala, galera, agora obrigatoriamente a gente tem que usar aquele valor porque essa cor só existe nesse código. Então no RGB tem uma limitação e no nome da cor tem uma limitação também. Mas eu vou colocar o verde, né, de novo para manter. Vou manter o verde, tá? E vamos para o próximo parâmetro, tá? Lembrando que eu vou dar um Ctrl S, vou sempre voltar na interface só para mostrar como é que tá, o que está rolando lá, né? Então veio aqui, ó, todos os P's ficaram da cor verde, tá? Então a gente mudou todas as tags P, tá? Vamos supor agora que eu queira trabalhar o alinhamento do texto. Então um parâmetro desse é o teste aline. E eu vou colocar o primeiro lá que é o centro, né? Então aí é bem lógico, a gente já explicou isso no alinhamento do CSS, do HTML. No CSS vocês podem fazer a mesma coisa. Então aqui tem várias possibilidades de alinhamento. Então eu vou colocar centro aqui. Beleza. Vamos dar um Ctrl S. Vou voltar só para mostrar aqui, ó. Pronto, então alinhou tudo para o centro, de uma vez só. Só aquele limpar e enviar no tempo, né? Você também? Aqui, é porque ele não é um P, né? A gente está mexendo só no P aqui, ó. Ah, por exemplo, eu quero mexer lá nesse botão, então aí eu pego o input. Em vez de eu selecionar o P, isso que é lógica, né? Então eu vou só pegar o input aqui. Só um exemplo, tá, pessoal? Não vou nem comentar nesse assunto, não, só para responder ele aqui. Input, chave, beleza. Aí eu altero lá o botão. Aí muda lá? Aí muda lá. Aí você tem que aplicar o que você quer fazer lá, né? Por exemplo, o alinhamento do centro, né? Outra questão, vamos supor que eu queira mudar o tamanho da fonte dos parágrafos lá, que é o P. Eu vou aplicar aqui, ó, font size. E aí, aqui tem uma questão. Ele traz algumas possibilidades de parâmetro e vocês podem perceber que ele traz alguns valores vindo por uma sigla, né? Todas essas siglas significam alguma propriedade de tamanho, tá? Não sei se vocês lembram, no HTML a propriedade padrão é em pixels, tá? No CSS a propriedade padrão é em vetor. Vetor é VH em inglês, que aí chama vetor, né? Tem o V e o H, é a abreviação de vetor. E aqui a gente tem várias possibilidades, por exemplo, tem centímetros, que é cm, alguns você já conhece, ch é canal, fr é frame, aqui ó, fr, in é indicação de nível, nm é milímetro, mm não é milímetro, né? pc é peça, pt é o partido, não estou brincando, px é pixel, por exemplo, aí tem, por exemplo, o VH, tá vendo? Então, aí por que eu falei que o padrão do CSS é VH? Se você colocar só o número padrão, então vamos supor que eu colocar 20, ele já considera esse valor como VH, como vetor padronizado. Então, fora disso, eu posso até escrever o VH direto, mesmo, se eu quiser. Ou eu posso, por exemplo, colocar em pixels mesmo, né? Que é o mais comum, que é o padrão do HTML. Então, geralmente a gente faz assim. Então, por exemplo, eu vou colocar 20 pixels aí no tamanho da fonte. Beleza? Então, só para falar que é obrigatório para melhor alinhar a questão do pixel do CSS com o HTML, a melhor questão é deixar tudo em pixel, tá? Então a gente usa muito pixel e porcentagem também, tá? Do CSS. Você é para o tamanho? Isso, aumentar o tamanho da fonte.
Então se você colocar, por exemplo, fonte, se só escrever fonte, você vai ver que tem vários parâmetros. CSS é um universo. Né? Eu falo ali no parâmetro, né? Vamos supor aqui. Pode falar. Formato da letra. Eu vou entrar nesse assunto que ele é bem mais complexo, que envolve importação de fonte, né, de biblioteca. Você escrever fonte aí, ó, inclusive o formato da letra é fonte family, né? Mas aí tem a largura da fonte, estilo da fonte, display, variante, por aí vai, tem enormes possibilidades aí. E só o fonte sozinho, ele também significa outra coisa. Beleza? Aí vou dar o Ctrl S lá, só mostrar lá como é que ficou. Aí beleza, deu uma aumentada aí, gente. Vamos supor que eu queira trabalhar com o alinhamento do texto. Então eu vou dar outro parâmetro que é, por exemplo, a altura da linha. É como se fosse a altura entre as linhas ali, tá? Esqueci de virar. Ó, então eu vou dar o comando aqui, ó, line 8, que é a altura da linha, tá? E aí, ó, o line 8 tem aqueles mesmos valores lá, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar 50 pixels pra gente testar aí. Então aqui, ó, linha é a linha do sistema. O sistema é composto por várias linhas e depende do tamanho da fonte, obviamente. É como se fosse no Word lá. Faz um teste no Word lá pra você ver. Se você mudar a fonte, coloca a fonte tamanho 100, ela vai ficar com um negocinho piscando desse tamanho aqui. Ah, vou colocar a fonte 10, aí vai ficar piscando menor, então é de acordo com a fonte. A interface web, ela funciona mais ou menos dessa forma. Então aí a linha, no caso a gente vai mexer na altura dessa linha aí, que já tem um padrão de acordo com o tamanho da fonte. Então vai ser um cálculo entre o font size e a altura da linha, tá? Ou seja, esse line 8 aí vai depender também do tamanho da fonte, para o comportamento dele. Então, Ctrl S aí, vamos lá ver como é que tá lá. Viu aí que deu uma espaçada aí, ou seja, a linha é a linha mesmo da interface. Beleza? Vamos fazer outro teste também então, né? Pra gente trabalhar como que a gente puxa várias tags em uma linha só no CSS, tá? A gente vai fazer isso bastante vezes também, tá? No exemplo que eu dei até então, no CSS, eu só usei uma tag só. Fiz o body, beleza, fiz a chave e coloquei o background. O P, colocamos 4 parâmetros. Vamos supor, agora, vamos lá para o HTML, tá? Qualquer coisa eu vou voltar aqui, tá, pessoal? Não vai sumir o arquivo não. Vamos lá, a gente vai ficar contornando bastante. Quando inclusive começar o JavaScript, vai ser a maluquice. Então, prestem bastante atenção sempre. E aí vou alternando entre o HTML e o CSS. Por exemplo, professor, volta no CSS. Não, isso aí a gente vai ficar fazendo, porque a gente vai sempre vendo o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo no CSS, tá? Vamos supor agora, eu quero fazer mais 2 hierarquias para eu ficar com 3 ali, para eu dar um exemplo, tá? Então aqui no início do formulário, eu tenho o H2, que eu fiz ali o formulário. Vamos fazer mais 2 hierarquias, tá? Eu vou considerar um H3, vou fazer um H3 e vou fazer uma H4 aqui, ó. Aí eu vou escrever entre elas só tipo, vamos responda o formulário, coisa do tipo. E aqui embaixo eu vou colocar... Tem 10 questões. Vamos supor. Então, no HTML, é só para a gente treinar um pouco o CSS, tá? No HTML, temos 3 hierarquias agora. Um H2, um H3 e um H4.
E pode escrever o que quiser, tá? É só pra gente testar aí, escreve alguma coisa, pode ser qualquer coisa. Vou salvar aqui, não esqueçam de salvar, Ctrl S. Agora vamos lá no CSS, tá? No CSS eu não preciso escrever uma hierarquia por vez, por exemplo, vamos alterar ali a H2. Eu não preciso fazer H2, aí puxa a chave e tal. Aí vamos lá, H3, eu até poderia, se eu quiser fazer isso eu faço. Mas se eu ver um código assim, significa que a pessoa não entende muito do CSS. Então tem uma forma de eu juntar todas as hierarquias numa linha só. Então vamos supor que eu queira fazer o mesmo parâmetro na H2, H3 e H4. O que a gente precisa? A gente precisa colocar as tags, tá? Os Hs, e separar eles por vírgula, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, H2, aí eu vírgula, H3 e vírgula, H4. E aí espaço. Não esqueça de dar o espaço, porque no JavaScript tem um lance assim. Então fez a chave e aí fechou aí. Vamos supor, vamos alterar o alinhamento do texto, igual a gente fez aqui, ó. Então, por exemplo, vou colocar o alinhamento do texto aqui. E aí eu vou colocar, eu quero centralizar os três de uma vez. Lembra que eu fiz isso no H2, já no HTML, né? Mas vamos supor que eu não tenha nada lá e quero alinhar todos os três de uma vez. E aí venho lá, Ctrl S. E aí tá aí, ó, todos os três alinhados para o centro, tá? Vamos supor que eu queira alinhar para a direita, por exemplo, só para testar. Então, eu quero mostrar um negócio aqui, ó. Isso aqui é proposital, que eu estou alinhando para a direita. Vocês podem perceber que o formulário ele alinhou para a direita também, né? Apesar de que no HTML ele tem um alinhamento centralizado. Então, ou seja, quem manda na parada é o CSS, tá? A alteração principal é no CSS. Tudo que eu fizer no HTML de alinhamento e mudança de cor e eu alterar no CSS, ele vai priorizar o que está no CSS, tá? Beleza? Vou deixar para a direita e vamos supor que a gente quer mudar a cor aí do formulário, né? Dos títulos lá do formulário. Vou colocar essa cor marrom aqui, ó. Então, Ctrl S, V aqui. Na interface, né? Tá aí. E aí, beleza. Só mais pra gente treinar aí essa questão do CSS, beleza?